Lázaro está intrigando o Brasil inteiro. Eu vou chamar agora o Douglas Fernandes, que está com um psiquiatra, uma psiquiatra que vai trazer para a gente, né? Ela vai ajudar a gente a entender um pouco mais a personalidade desse criminoso. Às vezes até eu pergunto assim, né, Douglas, será se tem como tentar entender a cabeça de um cara tão mau, tão cruel como esse? Boa noite, meu irmão. Boa noite, Fred. Boa noite para o pessoal de casa. E essa é a pergunta que a maioria das pessoas, né, estão fazendo neste momento no caso que envolve o Lázaro Barbosa. Muitas pessoas questionando e despertando a curiosidade por que tanta maldade em um ser humano só. Inclusive, os especialistas, eles afirmam categoricamente, Fred, que para ter um laudo psiquiátrico de um homem como o Lázaro é preciso conversar tete a tete, frente a frente com ele, para tentar entender e pegar ali, inclusive, informações para dar um laudo conclusivo. Mas muitos profissionais, diante de tantas informações, como você trouxe aí agora há pouco também, em relação à ficha corrida do Lázaro, já vem aí montando um perfil psicológico do Lázaro, psiquiátrico do Lázaro. Inclusive a psicóloga Mariana Cardoso está aqui com a gente e estava escutando com detalhes tudo que você estava falando, porque são informações importantes para um laudo preliminar, não é isso? Para poder ali fazer o perfil do Lázaro nesse momento. Boa noite. Boa noite, Douglas. Então, a gente faz suposições, né? Suposições sobre o perfil psiquiátrico dele. Por exemplo, ele tem um histórico de violação dos direitos humanos desde os 18 anos. Foi em 2007 que foi o início dos crimes, que é bem o começo que a gente tem para poder fazer esse diagnóstico. Além disso, ele tem impulsividade, agressividade, tem até um certo cinismo contra o sofrimento humano. Por exemplo, naquele crime que ele mata toda a família e deixa a mãe, para a mãe ver o sofrimento, será? Então, ele ri do sofrimento, sente prazer. Além disso, tem uma arrogância, prepotência. Pode ser até que ele esteja gostando de tudo que esteja acontecendo. Ele está vendo lá o movimento e gostando. Esse é o perfil do psicopata. Ele gosta de ser o centro das atenções. Isso, centro das atenções. Então, na avaliação preliminar da senhora, ele seria um psicopata. Explica pra gente, psicopata, sociopata e um maníaco. O termo correto, né, psiquiátrico, é transtorno de personalidade antissocial, vulgarmente chamado de psicopata. Então, na psiquiatria a gente usa outro termo, mas significa a mesma coisa. Agora, doutora, explica pra gente aí, a senhora estava, inclusive, vendo a entrevista que o Cabrini fez com a esposa do Lázaro. Ele tem poder ainda sobre ela? Sim, você pode ver que durante a entrevista tem momentos que ela fala assim, ele é assassino, mas não é um monstro. O que seria, né, assassino e monstro? Mas para ela é muito forte falar monstro, porque ele ainda tem o poder de subjugá-la. Mesmo de longe, ele exerce um poder. Uma Domina pessoa como ela. Lázaro, por exemplo, ele se entregaria à polícia nesse momento? Ele é imprevisível, né? Não dá para saber. Ele poderia se entregar assim, cansei de brincar, cansei desse circo, vou me entregar, tô cansado, poderia. Ou poderia esperar para matar mais pessoas, também poderia. Imprevisível, não dá para saber como funciona a mente dele. Então ele, nesse momento, como o Fred colocou muito bem, é uma pessoa altamente perigosa que pode cometer outros crimes graves. Muito, ele é um psicopata muito grave. A gente vê pelo histórico de agressões, homicídio, estupro, incêndio. Ele vem fazendo crimes desde 2007 e não para. E agora que o circo está fechando, possa ser que piore, né? Porque ele está acuado. Ele não está ali para brincar mais ou vou sair daqui vivo ou morto. Doutora Mariana, explica pra gente no caso dessa família que nós estamos vendo aí agora, lá de Ceilândia, que ele mata a parte da família, leva a mulher como refém. Seria ali, por qual motivo? Seria um prêmio? Seria uma maneira de tentar negociar a soltura dessa mulher? Qual a intenção que o Lázaro teria neste momento? Acho que não é prêmio nem para negociar, é mais no sentido de vou levá-la para subjugá-la, para eu fazer tudo que eu quiser com ela. Ele tem isso, a agressividade dele parece ser muito maior com mulheres. Talvez tenha um histórico aí no passado que a gente não saiba, mas ele tem essa necessidade de humilhar a mulher a todo custo. Voltando agora na entrevista do Cabrini com a esposa do Lázaro. Aquela criança, o filho que os dois têm em comum, ela vai precisar de ajuda? Com certeza. Ela precisa de ajuda, iniciar psicoterapia com psicólogo já imediatamente e fazer consulta com psiquiatra para ver a necessidade de medicamento ou não, se ela tiver um diagnóstico psiquiátrico. Essa criança, então, inclusive, vai sofrer muito ainda? Vai, com certeza, né? Muita coisa que ela
que ela está passando. Só para a gente encerrar rapidinho, a mãe e também a avó do Lázaro fizeram pedidos para que ele se integrasse, se entregasse. Esse ponto sentimental da mãe e da avó influencia na decisão do Lázaro? Não, ele não tem sentimentos, ele não sofre, ele não sente nada. A única emoção que ele tem é agressividade. Doutora Mariana Cardoso, muito obrigado pela participação. Inclusive, Fred, profissionais como a doutora Mariana aqui já estão pegando o Lázaro como exemplo, até para poder aí tentar ajudar outras pessoas, né? Porque muitas pessoas sofrem de transtornos como o Lázaro está sofrendo e são transtornos que podem, inclusive, ser observados ainda no início pela família dessas pessoas. Douglas, muito obrigado pela sua participação. Agradeço também a nossa entrevistada aí pela contribuição, da gente tentando entender um pouco mais como é a mente de um cara como esse. A doutora colocou muito bem ali que ele não tem sentimentos. Não adianta você achar que ele tem peninha, que ele não tem não. Douglas, obrigado, doutora, obrigado também pela participação. Então, assim...